Olá pessoal, Ivo Maropo de novo com vocês e hoje eu gostaria de dar prosseguimento ao intuito maior do canal, né? Que é provê-los com informações, né? E reflexões acerca do mundo atual, contemporâneo de hoje em dia, né? Bom, hoje eu gostaria de falar sobre surveillance, né? Do que se convencionou chamar de surveillance capitalism, tá? Que é, como o nome já diz, né, um capitalismo focado em vigilância, né, que não é tanto vigilância no sentido de vigilância de valores e tal, mas mais no sentido de uma vigilância com relação à coleta de dados e a sua utilização autônoma, automática, tá? Bom, um conselho geral que eu dou, né, para a gente abordar essa confusão que é a sociedade da desinformação, na qual a gente vive, né? Que não é só informação como é desinformação, como eu já falei, né? Já que existe essa profusão de informações, né? Onde cada um fala o que quer ao mesmo tempo, e o que gera uma imensa fonte de confusão, né? Onde até a verdade se vê erodida e até impossibilitada, como eu já falei no vídeo anterior, né? E para a gente reabilitar qualquer intenção de verdade universal ou falar em nome da verdade, a gente tem que trabalhar bastante duro hoje em dia, né? Então, tendo isso em mente, como conselho geral, em meio a essa confusão contemporânea, a gente tem que ter muita cautela, né? Tem que procurar informações de várias fontes diferentes, né? Ter muita critério, né? Para a gente conseguir realmente filtrar, né? Numa sintonia fina, o que está acontecendo, tá? Mas hoje o enfoque vai ser no surveillance capitalism, uma espécie de vetor de eixo que vai perpassar direto ou indiretamente todo este vídeo, né? Porque é um conceito bastante atual e importante, né? E o que é esse surveillance capitalism? É um capitalismo crescente hoje em dia, né? É cada vez mais essencial, que baseia a sua economia, como eu já falei, na coleta e manutenção de dados. Mas que dados são esses? São os nossos dados pessoais, né? E pegando um gancho nisso, a gente tem que ter cautela entre duas coisas, tá? Entre as falsas conspirações e as verdadeiras. A gente tem que saber distinguir a falsa da verdadeira, né? Com relação a surveillance capitalismo, a gente vai ter uma conspiração, entre aspas, verdadeira. Em que sentido? No sentido de que nós somos vigiados, né? Tudo que nós fazemos online é registrado e o seu uso é obscuro para nós. A gente nunca sabe exatamente o que eles estão coletando e que uso isso terá, que fim isso terá, afinal de contas, né? E, inclusive, a finalidade maior do Google, né, que eles assumem explicitamente, é serem uma espécie de coletor de informações do mundo inteiro, né? De ter o mundo online, de fornecer o mundo inteiro online. Né? Então, não é à toa que o Google tem aqueles data centers, como chamam, enormes, com servidores imensos, com HDs aos milhares, para armazenar as informações do mundo inteiro, as nossas informações pessoais. Né? E se você usa aplicativos, se você joga games online, se você, enfim, navega na internet, você já deve ter se deparado com uma série de coisas estranhas, né? Permissões de aplicativos para usar as nossas mídias, ter acesso a tudo, a nossa relação de telefones, né? Então, as dicas, as deixas que o sistema dá são inúmeras, né? Se você ainda assim duvida, apenas se recorde do caso do Facebook com a Cambridge Analytica, que é uma espécie de empresa que também trabalha com coleta de dados pessoais, né, e a sua eventual manipulação também. Né? O Facebook, como foi noticiado, inclusive pela Veja, BBC, CNN, né, em todas as mídias sem imaginar, né, isso foi noticiado. Existiu um conluio, digamos assim,
entre o Facebook e a Cambridge Analytica no sentido de manipular eleições, né? Que eles usaram nossos dados, fizeram uma espécie de perfil, profile, manipularam totalmente, né? O que a gente recebe em termos de informação política, enviesaram totalmente as eleições, né? E o Facebook foi processado por conta disso. Inclusive, teve até pedido público de desculpa. O Mark Zuckerberg, né, o CEO da empresa, veio se desculpar, deu entrevistas. Inclusive, teve até uma queda razoável no valor de mercado do Facebook, das ações. Né? Então, tudo isso pode ser facilmente conferido em várias fontes diferentes e confiáveis. Tá? Se você é um usuário de qualquer mídia hoje em dia, você deve ter sido exposto de uma forma ou de outra a essa informação. Né? A esse conluio, né, ilícito, né, indevido, entre o Facebook e a Cambridge Analytica. Ok? Basicamente fazendo uso dos nossos dados pessoais a seu bel prazer, né, para os seus fins ilícitos de manipulação. Né? Nesse caso, uma manipulação política, né, de manipulação de eleições, certo? Resultado eleitoral. Poder de influência, etc., de sugestão, etc. Certo? Então, por aí vocês têm uma vaga ideia da extensão do problema, que é generalizado. Né? Se você usa qualquer coisa hoje em dia, tudo seu está registrado, né? Tudo gera um perfil, um profile. Esse perfil automaticamente te recomenda coisas que você não sabe nem de onde surgiu, nem que você queria ou desejava, mas estão lá recomendadas para você. Tudo isso é feito de forma autônoma e numa velocidade inacreditável. Né? De tal sorte que esse sistema, pode-se dizer, nos conhece bem melhor do que nós nos conhecemos a nós mesmos. Né? Porque é um sistema que opera através de inteligência artificial, de algoritmos, né, de aplicativos de software que registram nossa atividade, né, por onde a gente anda e tudo mais, o que a gente faz. Né? E se você usa, por exemplo, o Kindle da Amazon para ler um livro, ele sabe absolutamente tudo. Né? Quanto você leu, que livro você leu, que dia, que hora, que extensão, até que página você leu. Né? Inclusive, TVs e celulares têm, como tem câmeras, né? Existem aplicativos que recolhem até leituras faciais da sua reação naquela determinada página. Por exemplo, eles fazem leituras super sutis para saber o que exatamente o seu corpo está dizendo, o quão interessante foi aquela leitura ou não. Então, tudo isso cria uma imensa rede de informações, de controle, basicamente, da qual a gente sequer tem ciência no nosso dia a dia espontâneo. Né? A gente pode até saber racionalmente que essas coisas acontecem, mas a gente age como se fôssemos livres. Né? Perfeitos livres ocidentais que navegam na internet a nosso bel prazer. Né? Mas o Ocidente, à sua própria maneira, faz a mesma coisa, ou quase, que a China faz, por exemplo. Né? Só que lá na China não há nenhum tipo de falsa esperança. As pessoas realmente sabem que são manipuladas. Né? Já aqui no Ocidente elas acham que são livres, e quanto mais nós nos achamos livres, mais manipulados somos, é claro, porque a ideologia mais eficiente é aquela que não se deixa ver, né? Que se torna totalmente invisível. Quanto mais nós somos escravizados, mais nos sentimos livres, né? Presos na espontaneidade autoconvencida, né, que existe na navegação da internet, por exemplo, onde a gente se sente totalmente livre, né, para finalmente fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer. E o sistema vai corresponder a contento. Né? Mas a gente, obviamente, tem que estar atento de que existe toda uma rede que recolhe, né, as nossas informações, tudo que a gente faz online, né, cria perfis e assim nos monitora, né, nos sugere coisas, nos controla basicamente. Né? E tudo isso com um álibi perfeito, né, que é o álibi da automação. E para a automação acontecer, obviamente que tem que existir um sistema que registra,
né, as nossas escolhas, inclinações, condições de saúde, etc., para poder nos ajudar de forma autônoma. Né? Então eles se utilizam desse álibi perfeito para nos controlar e nos manipular. Né? Mas isso como já falei, é algo do qual a gente sabe racionalmente, mas na nossa espontaneidade cotidiana a gente age como se não soubesse, como se fôssemos totalmente livres. Né? Ao passo que adoramos focar todo o nosso ódio e desconfiança na China, e com razão, né? A China realmente é um caso muito sério que tem acontecido lá, mas a gente não pode descuidar no que tem acontecido aqui, na nossa vizinhança ocidental. Certo? Bom, isso tem várias implicações, né? Porque a gente tem uma inteligência artificial cada vez mais afinada, que simula quase que com perfeição a inteligência humana. Né? Para vocês terem uma ideia, um dia desse eu recebi uma ligação de um atendente virtual que só depois eu notei que era uma gravação, né? Que reagia conforme o que eu lhe dizia. Né? Reagia em tempo real de forma quase que perfeita. Parecia realmente que eu estava conversando com uma pessoa. Mas era um atendente virtual de telemarketing, basicamente. Né? E assim que eu notei, eu já fui desligando, né? Eu me senti profundamente manipulado e uma coisa estranha de presenciar, de fazer parte. Mas isso já existe, a tecnologia está evoluindo, né, a galope. Para vocês terem uma ideia, a cadeira de Stephen Hawking, né, que morreu há não muito tempo atrás, ela era movida pela força do pensamento. Não era mais o proverbial dedinho, né, que enfim, com o seu problema, né, de Stephen Hawking, ele fazia uma leitura e sabia se ele queria ir para frente, para trás, para a esquerda ou para a direita. Não, era literalmente com a força do pensamento. Stephen Hawking pensava para frente e a cadeira fazia a leitura correta e ia para frente, assim como para trás, esquerda, direita, etc. Certo? Então isso já existia há anos atrás, né? Já era de notório conhecimento. Tá? Existe também um vídeo, né, com um ratinho de laboratório, onde ele se transformou num carrinho de controle remoto. Os pesquisadores implantaram um chip, né, fizeram uma ligação neural, e um rato vivo, um ser biológico, um organismo vivo, se tornou um carrinho de controle remoto. Ele se tornou controlável a bel prazer do pesquisador em questão, né, que estava controlando. Então, e esse vídeo tem muitos anos, tá? Vocês podem achar no YouTube. Então, nada disso é especulação. Tudo isso que eu estou falando pode ser conferido online em diversos meios confiáveis, tá? Mídia confiável. Certo, pessoal? Isso está acontecendo e a galope. Tá? O que a gente achava impossível, né? Coisas como o show de Truman, etc., estão acontecendo hoje, já são realidade cotidiana. Tá? Mas o sistema, não é que o sistema goste de mentir explicitamente. Ele com frequência nos fala a verdade, mas ele mente nas suas implicações implícitas. Né? Um exemplo clássico disso está nos Estados Unidos, com os vazamentos do Wikileaks. Né? Qual é o procedimento clássico? Os americanos, quando querem manipular a sua população, né, os ameaça com questões de segurança nacional, tudo é uma questão de segurança nacional. Né? E os cidadãos americanos acham que o governo está fazendo X, mas na verdade está fazendo Y ou Z, certo? Manipulando as coisas, né? Coletando dados de forma ilícita, etc. Está vendendo guerras fictícias com argumentos falsos, todo tipo de coisa sem imaginar. Tá? Então eles, com frequência, eles dizem a verdade, mas mentem no que está implícito essa verdade, né? E nos manipulam, né? Ou então nos dão algum tipo de desculpa esfarrapada, dizendo que era para o nosso bem, né? Que é, como eu já falei, o álibi perfeito da automação, né? Que ela precisa coletar informações para saber o nosso estado, que não tem jeito. E é claro que elas não mentem nesse nível, mas mentem ao nível do que elas vão fazer com esses dados, efetivamente. Né? Vender para publicidade, né? Dependendo do que a gente fizer online, existe até uma ligação entre o Google e a NSA, a Agência de Segurança Nacional americana,
né? Como já escreveu a respeito o dono do Wikileaks, né, Julian Assange, ele tem um livro sobre Google, a ligação do Google com a NSA, né, em que existe um sistema de vigilância permanente em que certas procuras, ao levantarem suspeitas, são automaticamente comunicadas à NSA. Então, o sujeito acha que está livre navegando online, no Google, né, numa barra de procura, mas ele está sendo registrado em todos os seus passos. Né? É um verdadeiro Big Brother, né? É um show de Truman da vida real que está acontecendo. Né? Não é que seja um apocalipse completo, né, onde tudo está perdido, mas a gente tem que estar ciente da gravidade do problema, né, para poder reagir de acordo. Certo, pessoal? Então é essencial que a gente aceite que isso tem acontecido, né, e que aceite a gravidade do problema e as suas potenciais consequências, né, para a nossa individualidade, né, e sem falar da guerra cognitiva, digital cognitiva, né, de controle direto da mente, porque como vocês podem imaginar, se existe uma cadeira que já lê a nossa mente, então tudo que sai da nossa mente para o receptor da cadeira também pode entrar. Né? Se sai, então também pode entrar, como diz Zizek, né? Frequentemente. Então, o mesmo poder que ela tem de fazer a leitura, também ela pode ter o poder de influenciar a nossa mente. Né? Isso é uma perspectiva que já está muito avançada na China e que é feita também em todo o Ocidente, só que de forma mais camuflada, é claro, mais velada. Tá? Então, esse vídeo foi para isso, para a gente estar ciente de que nós somos registrados, controlados e manipulados o tempo inteiro por uma inteligência artificial poderosíssima, né? Que é praticamente um deus hoje em dia, sabe tudo o tempo inteiro, imediatamente. Né? E nos conhece melhor até do que nós nos conhecemos a nós mesmos. Né? O Google sabe mais sobre nós do que nós mesmos sabemos sobre nós mesmos. Certo, pessoal? Não é à toa que do nada a gente recebe uma propaganda que é perfeita para o que a gente queria, né? Parece que ela veio do nada, mas ela não veio do nada, obviamente. Né? Vídeos são recomendados que a gente nem sabia que queria, mas são perfeitos para o que a gente estava querendo, sem saber. Então, nesse sentido, existe um sistema por aí afora, né, de automação online, baseado em algoritmos, ou seja, em programação, basicamente, né, em que isso acontece rotineiramente. Tá? E não é teoria da conspiração. Certo? Qualquer pessoa que usa um aplicativo pode se certificar disso, né? Vendo os termos, quando você aceita né, ter um aplicativo para seu uso, né, você tem que aceitar as condições, termos de uso. Né? E lá está tudo escrito, o que eu estou falando. Tá? E você cede basicamente a sua vida para o programa. Né? Para vocês terem uma ideia, eu uso um aplicativo, já achei cliente mais, que chama, do Pão de Açúcar. E esse aplicativo, para que ele habilite certas promoções, ele solicita que eu ligue o meu GPS, a minha localização. O que tem a ver ele saber onde eu estou, né, que é a minha localização, meu GPS, que é absolutamente preciso, coisa de 1 metro ou 2 de erro. Né? Então, pelo GPS, o sistema pode saber exatamente onde é que eu estou, a minha rotina e por aí vai. Então, esse aplicativo ele solicita, de forma explícita, aberta, que eu habilite o meu GPS, minha localização, para ter acesso a algumas promoções, o que é absolutamente suspeito. Né? Para que diabos ele tem que saber onde é que eu estou naquele momento para me dar aquela promoção? Né? Basta ele saber que eu sou um cliente Pão de Açúcar, não é verdade? Absolutamente suspeito. Então, isso está por aí afora, cotidianamente, né, de forma massiva. Então, a gente deve estar atento à sua extensão e às suas potenciais consequências, à nossa individualidade, à nossa liberdade como cidadãos. Certo, pessoal? Isso é absolutamente fundamental no mundo atual. Esse surveillance capitalism, esse capitalismo cuja atividade econômica se baseia fortemente na coleta de informações, coleta e manipulação constante das nossas informações pessoais. Tá, pessoal? Um verdadeiro show de Truman da vida real. Certo? Então é para a gente ficar ciente com relação a isso. Ok?
Por hoje é só. Forte abraço.